Então, é Natal, a festa cristã, ou seria ela pagã, porque tá chegando a época que começa a aparecer aquele seu parente chato que diz: eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus e eu não comemoro Natal, porque Natal foi influência da idolatria pagã no cristianismo, então a gente não comemora isso. E cara, hoje eu tô aqui para dizer que isso é um mito, para dizer que se você olhar direitinho para as fontes primárias, se você olhar direitinho para como a história se desenvolveu, você vai ver que Natal é sim originalmente cristã. Poxa, Vitor, mas uma festa cristã, né? Poxa, Vitor, mas assim, eu já vi tanta gente séria falando que é pagão. Eu sei, isso é uma interpretação bastante comum e espalhada por aí, mas eu vou explicar hoje que ela não tem fundamento se você olhar direitinho para a história, tá bom? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nele, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, assim o YouTube identifica que você gosta desse tipo de conteúdo e você passa a receber mais conteúdo de Bíblia, de teologia, e o YouTube identifica isso também como um bom sinal para indicar esse vídeo para outras pessoas. Então, quer me ajudar? Dá o like. Quer ajudar outras pessoas? Deixa um comentário dizendo o que você achou desse vídeo também, quem sabe. Tudo isso é muito bem-vindo por aqui. E então a gente tem esse lance, né? Natal. Por que alguém diria que Natal é uma festa pagã? Vamos começar por aí, tá? Bom, em primeiro lugar, porque o nascimento de Jesus, embora relatado nos evangelhos, ele não é algo que o Novo Testamento diga que você tenha que celebrar. Então começa por aí, quando você olha para a Bíblia, não tem um mandamento para celebração do dia de nascimento de Jesus. Então o radar, as anteninhas já começam a ficar em alerta, né? Mais que isso, quando você olha para os primeiros pais da igreja, para o cristianismo primitivo ali no segundo século, você não encontra celebração de Natal assim com facilidade. Sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar a celebração da paixão, da crucificação de Cristo, né? Bastante documentada, da ressurreição, Páscoa mais ainda, que é o recorde de documento de celebração cristã no segundo século, vai ser ressurreição, vai ser a Páscoa. Você encontra até relatos de celebração de milagres de Jesus no segundo século. Do Natal, do aniversário de Jesus, não encontra. Puxa vida, começa a ficar complicado. Mais que isso, você encontra em alguns desses pais da igreja até um certo desdém por celebração de aniversário de imperadores, por exemplo. Isso é coisa dos romanos, ficar celebrando aniversário de imperador. Tem uma certa... Trata-se como uma coisa meio que a não ser feita, sabe? Então, por que se celebraria o aniversário do rei? Eles têm o do imperador, a gente vai ter do rei, porque se a gente desdenha dessa ideia de aniversário do imperador. Então, isso já acende vários alertas, né? Para além disso, nós temos a questão específica da celebração no dia 25 de dezembro, que a gente, lendo a Bíblia e o relato do nascimento de Jesus, a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro. A condição climática, por exemplo, da descrição de como a coisa acontece do ponto de vista pastoril, torna bastante inverossímil a ideia de um nascimento no inverno, por exemplo. Então, a escolha do dia 25 de dezembro também complica, e a gente tem uma divergência, para piorar ainda, entre cristianismo ocidental e cristianismo oriental a esse respeito, porque você tem o pessoal ocidental, aqui do oeste, o cristianismo mais a oeste na Europa, celebrando no dia 25 de dezembro, e na região mais oriental, Europa Oriental, na região do Levante, o Natal sendo comemorado no dia 6 de janeiro. Então já tem complicação aí. Por que 25 de dezembro? Por que aqueles caras lá comemoram no 6 de janeiro? E essas celebrações começam a aparecer no século IV. Tá? Então, tudo isso vai sugerindo que o Natal aparece no cristianismo de modo tardio, com certas divergências, com algumas complicações, e a escolha do dia 25 de janeiro ainda bate com a celebração do Sol Invictus, uma celebração pagã que o imperador Aureliano
escolheu para que fosse feita no dia 25 de dezembro. E então, a interpretação mais popular, que talvez você já deva ter escutado por aí, é que o cristianismo ele pega emprestada essa data, que já era a celebração de aniversário do Sol Invictus, a divindade pagã, tá? Pega emprestado e cristianiza isso e diz, não, agora, no dia 25 de dezembro, a gente não vai mais comemorar o aniversário do Sol Invictus, a gente vai comemorar o aniversário de Jesus. Aureliano estabelece o Sol Invictus em 274, quando Roma ainda não era cristianizada, mas depois de Constantino, Teodósio, a coisa vai até o final ali do século IV, quem sabe, e nós passamos a ter aí a adaptação de Sol Invictus nos anos 300 e qualquer coisa aí, tá? Para aniversário de Jesus. Você já deve ter escutado essa interpretação, é uma interpretação bastante comum, e seria isso então. O Natal é uma adaptação da festa de aniversário do Sol Invictus. Bom, embora essa seja uma interpretação bastante comum e que inclusive acaba influenciando gente que escreve livro, teólogo de bom calibre, pastores que estudam. Então esse não é um tipo de mito que a gente fala assim, é aquele pastor ignorante que acredita nessa bobagem, é aquele cara que é herege que acredita nessa... Não. Você tem muita gente que acaba aderindo a essa lógica de achar que o Natal é uma adaptação da festa do Sol Invictus, tá? Qual que é o problema com essa hipótese? Bom, tem alguns problemas essa hipótese, tá? A primeira delas é a ausência de fontes primárias antigas que deem conta de tal tipo de adaptação, tá? Esse tipo de adaptação é registrado na história da igreja. Então, se você pegar um historiador que menciona que na história da igreja houve uma adaptação do Natal para que Jesus tomasse o lugar de Sol Invictus no Natal, isso aparece na história da igreja. Só que só aparece na história da igreja no 12º século. É tipo ano 1100, é 1000 anos. É 1000 anos depois de Cristo, vai. Mas, cara, é 700 anos depois de você já ter registros fartos de que o Natal é comemorado no 25 de dezembro. Como que não tem ninguém falando disso durante 700 anos? Então, essa é a primeira dificuldade. É você fazer história sem fonte primária, a ausência de fontes antigas que deem conta disso. O segundo problema é que, se por um lado existem essas coincidências de datas, e existe uma ausência de fontes antigas dando conta dessas coincidências de datas, e se existe inclusive um desdém pelo aniversário dos imperadores, existe também um desdém nos primeiros séculos, até o 3º, 4º século, com bastante fonte, aí sim, existe um certo desdém pelo paganismo entre cristãos. Então, o que eu estou querendo dizer? Você encontra muito texto de cristão do 2º, do 3º, do 4º, até do 5º século, mostrando que esses cristãos têm uma reação adversa, avessa à incorporação do paganismo dentro de elementos cristãos. Você vai ter lá nos anos 600 algum tipo de fonte ligada à liderança da igreja, papas, sugerindo determinadas adaptações para evangelismo. Mas até o 4º, 5º século você tem de fato bastante documento sugerindo, olha, a gente não quer mistura com paganismo, não, nas nossas tradições e rituais, etc. É óbvio que existe intercâmbio cultural entre cristãos e os diferentes povos, é óbvio que isso existe, mas a adaptação oficial de determinadas festas seria uma coisa que encontraria seguramente barreiras entre os cristãos daquela época. Ia gerar polêmica, é o que eu quero dizer. O que você tem que imaginar é o processo histórico acontecendo como aconteceria entre pessoas comuns, talvez da sua igreja. Pega um tema na sua igreja que as pessoas, elas são avessas, elas não gostam. Vamos dizer que você faça parte de uma igreja que acha
que Harry Potter, que Senhor dos Anéis, que essas coisas elas são super contra o cristianismo e é feitiçaria e é bruxaria. Harry Potter não pode, Senhor dos Anéis. Vamos dizer que essa é a visão consensual entre os membros da sua igreja. E aí um dia você vai tentar convencê-los que C.S. Lewis e Crônicas de Nárnia é um caso diferente. Você vai ter trabalho, não vai? Isso vai gerar controvérsia, não vai? É a mesma coisa. Você tem um monte de gente que é meio avessa a adaptações do paganismo e de repente vem uma ordem de cima que diz: a partir de agora vocês vão comemorar o aniversário de Jesus numa data que era de um deus pagão. Certamente haveria reações e a gente não encontra nem uma ordem documentada de que fosse comemorado nessa data, nem as reações adversas. Então, essa tese de que viria de lideranças cristãs centrais que escolheram essa data para se adaptar ao Sol Invictus, ela é uma hipótese que ela tem dificuldade de encontrar verossimilhança. Ela é improvável, ela não é verossímil, ela não bate com o comportamento humano típico, tá? Mas tem mais problemas. Essa hipótese ela não tem só esses dois problemas de ausência de fontes primárias e de uma aversão ao paganismo no cristianismo primitivo. O outro problema é que é verdade que é no quarto século que começam a aparecer as fontes que documentam bem o Natal no dia 25 de dezembro. É verdade, é no quarto século que começa a pipocar um monte de fontes desse tipo. Mas elas aparecem sem grandes controvérsias. Por exemplo, Agostinho, ele é um dos caras que documenta a celebração de Natal, aparece. E aparece, inclusive, quando ele está rebatendo os donatistas. Só que ele não critica eles comemorarem o dia 25 de dezembro. Tá? Ele critica, por outro lado, o fato dos donatistas não comemorarem no dia 6 de janeiro a Epifania. Olha só que coisa interessante. Eu deveria esperar que os cristãos fiéis reagissem a uma ordem de comemorar no dia 25 de dezembro, e você pega um cristão fiel como Agostinho, por exemplo, que ele está fazendo ao contrário. Não, comemorar no dia 25 de dezembro, beleza. O problema é no dia 6 de janeiro não comemorar a Epifania. Pô, ano 300 e pouco aí. E você fala, caramba, cara. E mais, quando você olha para Agostinho descrevendo os donatistas celebrando Natal no dia 25 de dezembro, que ele não condena, essa descrição ela parece dar conta de uma celebração que os donatistas fazem já no terceiro século e não no quarto, tá? Então, nos anos 200 e pouquinho, 200 e muito, 200 e pouco, sei lá, já tinha celebração do Natal no dia 25 de dezembro. E aí, se você for esperto e estiver atento nos argumentos que eu tô dando desde lá do começo do vídeo, você vai chegar num ponto. Peraí, a gente está começando a se aproximar bastante da data que Aureliano instituiu como data, como celebração do aniversário do Sol Invictus. Ora, se é um empréstimo de Sol Invictus, o Natal cristão tem que começar a acontecer no dia 25 de dezembro, depois do ano 274, que foi quando Aureliano instituiu o dia 25 de dezembro como aniversário do Sol Invictus. Então teria que ser sempre posterior ao ano 274. E não é isso que acontece. A gente tem fontes em Hipólito, tanto em texto quanto em epígrafes, lá do início dos anos 200, ou seja, início do terceiro século, tá? No início dos anos 200, a celebração do Natal no dia 25 de dezembro. Em outras palavras, a celebração do Natal no dia 25 de dezembro vem antes do ano em que Aureliano institui a celebração de aniversário do Sol Invictus. Trata-se, portanto, de uma coincidência. Uma coincidência que tem a ver com solstício, tem a ver com a última data em que a noite é mais longa e a partir de então os dias começarão a ser mais longos, tá?
tem a ver com isso. Não é uma coincidência qualquer, é uma coincidência que existe porque a partir de agora o Sol vai começar a vencer. E por isso essa se torna a data de Sol Invictus. E provavelmente isso tem sim a ver com essa escolha para o nascimento de Jesus, que é quando o Sol começa a brilhar sobre a noite. E que é uma coisa que cristãos também utilizavam nos seus calendários. Agora, mais do que isso, tem algo mais importante do que isso. Porque a gente sabe que o dia 25 de dezembro não foi por acaso. Sabe como que a gente sabe que o dia 25 de dezembro não foi por acaso? E a questão do solstício é até uma questão menor? Lembra, e essa é a hipótese de carro-chefe na academia hoje, tá? Então, entre acadêmicos, entre estudiosos, agora eu vou expor o carro-chefe do porquê o cristianismo ou melhor, o Natal é naturalmente cristão, sem grandes influências do paganismo. Agora eu vou explicar para você. Caso você queira conferir, eu vou colocar 2 artigos aqui linkados na descrição do vídeo e um livro do Thomas J. Talley, que é meio que o livro padrão para se falar da pesquisa histórica desse tipo de data, tá? Então, em termos de bibliografia. Vou colocar 2 artigos e o livro, caso você queira ler. Os 2 artigos é só clicar, eles são disponíveis para qualquer um ler. O livro precisa comprar, não tem jeito. Mas o que acontece, cara? Lembra que eu falei que lá no 2º século, e até no 1º século, tá? Você tem 3 tipos de celebração muito comuns. Você tem a paixão, então a crucificação de Jesus, isso já é celebrado entre cristãos desde o começo. Milagres de Jesus são celebrados desde sempre, desde o começo. Mas principalmente você tem farta documentação da Páscoa, da ressurreição. Pois é, cara. Sabe o que acontece? Tinha data para isso. E a Páscoa específica em que a concepção de Jesus teria acontecido de acordo com essas tradições cristãs do 2º século seria no dia 25 de março. Em outras palavras, Maria teria ficado grávida, segundo essas tradições, na data mais importante do ano, na Páscoa. E isso começa a ser celebrado na Páscoa também. Você celebra a Páscoa e no dia 25 de março celebra-se a concepção de Jesus, a gravidez de Maria. Que dia que é 9 meses depois do dia 25 de março? Março é o mês 3, 9 mais 3, 12. E, portanto, por causa da concepção de Maria durante a Páscoa, no dia 25 de março, na concepção de Jesus, da gravidez de Maria, da Páscoa no dia 25 de março, passa a celebrar-se o Natal no dia 25 de dezembro. Ah, Vitor, agora você viajou. Se viajou, não, peraí. Qual que é a evidência que a gente tem que a gravidez de Maria, a celebração, que é bem documentada, e a celebração da gravidez de Maria, que é bem documentada, no dia 25 de março, tem que bater 9 meses certinho com 25 do 12 no nascimento de Jesus, e por isso passa a se celebrar o Natal no dia 25 do 12. Cara, tem uma lógica aí por trás, mas tem mais do que uma lógica. Sabe como que você tira a prova dos 9? Lembra que eu falei para você que a celebração do Natal nas igrejas orientais era no dia 6 de janeiro? Qual que era a data que as igrejas orientais atribuíam a gravidez, o início da gravidez de Maria? 6 de abril. E aí você meio que tem a prova dos 9, entendeu? De que a conexão entre celebração de Natal no Oriente era 9 meses depois da gravidez de Maria no dia 6 de abril, e no Ocidente, 9 meses depois da gravidez de Maria no dia 25 de março. E, portanto, 6 de janeiro nas igrejas do Oriente, 25 de dezembro nas igrejas do Ocidente. E é daí, então, que nasce a ideia bastante cristã de se celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. Não é uma questão de influência pagã.
É uma questão de atribuir eventos importantes do Novo Testamento a datas importantes teológicas. A Páscoa era, sobretudo, uma data importante teológica, e esse evento importante de Maria ficar grávida e depois de Jesus nascer são associados a essa data da Páscoa, nada mais do que isso, nada além disso. E uma agradável coincidência com o solstício, tá? Uma agradável coincidência com o solstício, quando o sol começa a dominar as trevas, quando o brilho da luz passa a vencer a noite. Basicamente isso, tá? Então, mas Vitor, então de onde veio essa interpretação do Sol Invictus? Por que que ela acontece? Cara, essa interpretação do Sol Invictus ela começa a aparecer no século XVIII, no século XIX, quando as escolas de religião comparada, de história das tradições e história das religiões, aposta muito nesses empréstimos que eventualmente acontecem. Empréstimos entre religiões são comuns, mas os caras forçaram a mão no século XVIII, no século XIX, como forçaram a mão em muita coisa para isso. Então, vem da teologia liberal, tá? Se você quiser assim chamar. Essa ideia de que o Natal é pagão vem de acadêmicos da teologia liberal, e muitas vezes isso acontece. A academia vem, traça uma tese, traça uma hipótese, essa hipótese ela fica famosa, fica popular, e depois, quando ela cai, não tem a mesma divulgação para você saber que ela caiu. Então, até hoje, você tem essas reminiscências da teologia liberal do século XIX, que muitas vezes são coisas reproduzidas até mesmo por teólogos conservadores, sabe? Historiadores, inclusive. Então vem daí, vem do século XVIII, vem do século XIX, essa questão desses empréstimos. Eu queria lembrar algumas outras coisas além disso. A primeira delas é que empréstimos são coisas que ocorrem no texto bíblico, inclusive, e que a Bíblia não condena. Empréstimos de outras culturas. É o caso do Areópago. Paulo no Areópago, em Atenas, quando ele fala do altar do Deus desconhecido, cita diversos poetas gregos diante dos gregos ali e usa a cultura de outros povos sem nenhum problema. Então, o texto bíblico faz isso. Provérbios capítulo 22, tem um claro empréstimo da regra de Amenemope, mas uma adaptação para dentro do que seria a ideologia de Yahweh daquelas regras de sabedoria que são originalmente egípcias. E você tem uma alteração daquelas regras de sabedoria para que elas se tornassem sabedoria hebraica. Então esses empréstimos acontecem, a Bíblia não condena. Desde que estejam submetidas, é claro, ao próprio texto bíblico e como ele funciona. Então, a primeira coisa é isso. Ah, mas é um empréstimo, tal, não tem problema. Existem empréstimos no próprio texto bíblico, existem empréstimos. Nesse caso do Natal, cara, nem empréstimo é. Tudo indica que não seja. E, por último, dentro do Natal, se há algum tipo de empréstimo cultural, o Natal que a gente comemora hoje, ele tem sim um empréstimo cultural, mas não do paganismo. Ele tem um empréstimo cultural do mundo anglo-saxão, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Você vê um monte de vermelho, porque o Papai Noel é vermelho, e é vermelho por causa da Coca-Cola. Você tem distribuição de presentes e a reunião da família, e elementos como guirlandas, por causa de um conto de Natal do Charles Dickens. E porque durante a era vitoriana, a corte inglesa fazia esse tipo de celebração, então pegava bem, era nobre você fazer na sua casa aquilo que a corte britânica fazia também. Então, se você quer atacar algo no Natal como um empréstimo ruim, cara, ataque a cultura vitoriana inglesa, britânica, se você quiser. Ataque o consumismo, se você quiser. Porque esses empréstimos, sim, tem muito mais a ver com o Natal que a gente pratica hoje do que qualquer tipo de empréstimo que tenha acontecido no segundo, terceiro, quarto século. E por último, para concluir e fechar essa história, quando você chega e fala assim, não vou comemorar o Natal porque eu sou um cristão de verdade, putz, você passa um recibo de chato, mano. E eu sei que o vídeo aqui eu fui chato pra caramba, mas você passa um recibo de chatão do rolê, de cara esquisito, de gente estranha que acredita em bobeira.
Não seja esse chato. Eu tô sendo o camarada que tá falando pra você isso, porque as pessoas geralmente quando falam que você é chato, falam pelas costas, tá? Então pro seu bem, saiba, tem gente que te chama de chato, de obtuso, de ignorante, de esquisito, mas não vai falar isso na sua frente. Eu tô dizendo pra você, na sua frente, ó, a galera te chama disso daí, tá? Quando você entra muito nesse esquema bitolado. Beleza? Enfim, esse era o meu recado pra hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.